Salmos 88. Vamos ler todo o Salmo, todos os 18 versos. Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, dos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura? A Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas? E a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expiar desde moço, sob o peso dos Teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afaste, amigo. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Senhor Deus, bendito Pai, nós Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite para partilharmos a Tua palavra. A nossa oração, o nosso desejo é que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite. Que os nossos corações e as nossas mentes estejam atentas e cativas a Ti, Senhor. Que Tu me uses como instrumento em Tuas mãos. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa me usar para falar as maravilhas do Teu nome, Senhor. E que saiamos daqui, ó Pai, não só apenas com conhecimento acrescentado, mas decidido, Senhor, a ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração e o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse salmo, um salmo que nos fala, está muito claro diante de nós, um tema que nós temos tratado ao longo dos últimos 3 salmos, que é o tema do sofrimento. E nós temos visto que sofrimento não é uma opção na vida do crente. Sofrimento não é uma opção. Sofrimento é uma realidade. Nós, infelizmente, nós temos sido atacados eu digo atacados, porque quando a fé é verdadeira, quando o Evangelho ele não está sendo exposto com verdade, está sendo então exposto um falso Evangelho. Então, se há um falso Evangelho, é porque o verdadeiro Evangelho está sendo atacado. E infelizmente, nós temos visto por aí um falso Evangelho que diz que o crente não sofre, que diz: venha para cá e pare de sofrer. E nós temos visto ao longo desses salmos e dessa série de sermões, que isso é uma inverdade, que o sofrimento está longe de não ser uma realidade na vida do cristão, na vida de alguém que se submete ao senhorio de Cristo. Porque muitos têm uma expectativa muito parecida com a expectativa do Dostoiévski, que certa vez ele subiu no 3º andar e ele pula de lá. Ele pula porque ele acreditava que Deus ia fazê-lo voar. Eu vou pular porque Deus vai me fazer voar e eu não vou me machucar. O que acontece? Ele se dana no chão, se quebra todo. E aí ele já aprendeu isso, ele era criança, desde cedo, que
nem sempre Deus vai agir da forma que nós esperamos, que nós desejamos, que nós queremos. Então, não o Dostoiévski, mas o Leon Tolstói, aos 9 anos de idade já aprende isso. Que Deus não tem compromisso nenhum de agir conforme eu quero, eu desejo, ou eu espero. E muitas pessoas, elas acham que ao se tornarem cristãs, ao virem para a igreja, ao tentarem andar no caminho do Senhor, tentarem fazer o bem, tentarem obedecer ao Senhor, elas serão livres de passarem por vales. Elas serão poupadas de passarem por sofrimentos, mas isso não é verdade. Essa é uma expectativa errada diante de Deus. E aí eu confesso que muito disso tem sido contaminado o povo de Deus, dessa teologia errada, desse falso evangelho, por causa da teologia da prosperidade, que diz que o crente não pode sofrer, que diz que o crente não pode ter doença, que ele tem que ter sucesso em tudo que ele empreende, e quando isso não acontece, eles dizem é porque lhe falta fé. Isso não é o verdadeiro evangelho. Isso é um falso evangelho que tem sido danoso para a igreja de Cristo, tem feito muito mal às pessoas que esperam de Deus aquilo que Ele não prometeu dar. E assim como Leon Tolstói pula do 3º andar esperando que Deus lhe ampare ou lhe dê asas para que você não caia no chão, e você cai. Tudo porque você espera de Deus aquilo que Ele não lhe prometeu. Quando nós olhamos para esse salmo, ele é um salmo totalmente diferente de todos que nós já lemos aqui, os outros 3 que nós já lemos aqui. E também totalmente diferente de todos os outros 146. Totalmente diferente. Porque, embora ele seja um salmo de lamento, como a Bíblia tem muitos salmos de lamento, alguns nós já inclusive expomos aqui, esse salmo, ele é só lamento. Ele não traz esperança. Ele não fala de alegria. É um salmo triste. É um salmo, inclusive, que a última palavra dele é trevas. Pode olhar aí na sua Bíblia. É um dos trechos mais sombrios, mais, eu diria, deprimentes, mais tristes, mais angustiantes da Bíblia. É o tempo todo o salmista aqui, o Emã, clamando a Deus, olhando para Deus e não tendo nenhuma resposta de Deus. Só um silêncio de Deus. E ele clama a Deus, e ele está doente. E nós não sabemos bem que doença é essa. Como dizem que é lepra, outros discordam. Enfim, possivelmente não é lepra, eu acho, embora alguns digam que é, porque ele tinha um convívio, né, na casa do Senhor. Emã era, conforme você até vê aqui, ó, no título do salmo, Cântico, Salmo dos Filhos de Corá, ao mestre de canto para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã, é israelita. Ou seja, Emã possivelmente era um cantor também, assim como Asaf era. Nós expomos aqui o Salmo 73. Então Emã era alguém que estava acostumado a lidar com a música também. Era um homem temente a Deus. Inclusive ele é citado, alguns acham que Emã é alguém que é citado lá em Reis, 1 Reis capítulo 4, verso 31, quando a sabedoria de Salomão, ela não é comparada a de Emã, mas o texto diz que Salomão é mais sábio que Emã. Isso mostra que Emã era alguém sábio. Enfim, nós não sabemos muito bem também quem era esse Emã. O fato é que possivelmente Emã era alguém extremamente temente ao Senhor, temente a Deus. Nós não sabemos qual dor ele estava passando, qual doença, qual enfermidade. Possivelmente, eu sou um daqueles que defende que possivelmente era algo da alma mesmo, tipo de angústia da alma, de depressão, algo desse tipo. Não uma doença física, mas o fato é que esse problema de Emã o excluía do convívio com os amigos. Como muitas vezes o depressivo quer ficar sozinho, não consegue sair do quarto, não consegue, né, sair fora de casa. Enfim, era um problema muito sério na vida de Emã. E o salmo começa, do verso 1 ao verso 2, com uma súplica de Emã. Ele diz: ó Senhor. E ele aqui invoca o Deus pactual, o Yahvé. Ó Senhor, ó meu Deus, o Deus da aliança, o Deus da minha salvação. Dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Ao meu clamor.
Interessante que Emã já deixa claro aqui para nós que ele é alguém de oração, é alguém que clama dia e noite. Mas diferente do salmo que nós lemos na semana passada, o Salmos 40 de Davi, onde Davi inicia dizendo: Deus, Ele ouve a minha oração, Ele inclina os ouvidos para ouvir a minha oração. Lembram disso? Aqui, Deus está tratando Emã diferente. Emã diz: Deus, inclina os ouvidos ao meu clamor. Ele está pedindo, ele está sentindo, ele está percebendo o silêncio de Deus, e ele está pedindo para que Deus incline, porque para ele é como se Deus não estivesse lhe ouvindo, é como se Deus estivesse distante. Claro que esse é um sentimento do salmista, não é uma realidade. O fato é que Deus estava lá, como estava com Davi, mas o salmista está tão angustiado que ele não consegue perceber Deus. Ele está tão envolto em nuvens negras que ele não consegue enxergar Deus. E ele clama a Ele dia e noite, e diz: inclina, Senhor, porque eu me sinto como se tivesse sido abandonado, como se o Senhor estivesse em silêncio diante da minha dor, da minha angústia, do meu sofrimento. Inclina os teus ouvidos, Senhor. E o interessante é que, em meio a esse sofrimento, ele reafirma a fé em Deus. Ele chama Deus de Deus, de aquele que salva, o Deus da minha salvação. Mesmo em meio a todos os distúrbios da sua vida, ele não perde essa perspectiva, a perspectiva de que Deus é o seu Salvador. E por isso é a Ele que ele deve clamar, a Ele que é o Deus que salva, a Ele Deus que o salva, aquele que pode o tirar daquela situação. Então, em meio a esses momentos de dor, de sofrimento que estava acompanhando o Emã, ele não perde de vista Deus. Ele não perde de vista Deus. Ele, pelo contrário, ele se apega mais ainda com Deus. Dia e noite ele ora, ele clama. E clamar é muito mais do que orar. Clamar é muito mais forte. Clamar dá uma ideia de falar alto, de gritar. Diferente de orar. Clamar é uma oração em desespero, em grito, de socorro. E Emã diz que fazia isso dia e noite. E ele diz: Senhor, parece que tu não me ouves. Diferente de Davi, né? Que já começa o Salmo 40 louvando a Deus porque Deus o ouve, porque Deus o tirou do lamaçal do pecado, colocou em cima de uma rocha, né? Emã aqui, ele começa o Salmo dizendo que Deus é o seu Salvador, mas dizendo que, rogando a Deus que Ele o ouça no seu momento de desespero. E ele começa a relatar, entre o verso 3 e o verso 5, ele vai escrever um pouco aqui do seu sofrimento, do seu estado de humilhação. Ele vai dizer: pois a minha alma está farta de males. Olha que coisa forte. E a minha vida já se abeira da morte, aquele sentimento de morte. Sou contado como os que baixam uma cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, das quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Ele está se sentindo como alguém, como um soldado que foi ferido, que foi deixado no campo de batalha, jogado entre os mortos, abandonado ali. Então ele está rasgando o seu coração diante de Deus. Está dizendo: é assim que eu me sinto, desamparado. É assim que eu me sinto, desamparado, sozinho, como alguém que foi largado para morrer entre aqueles que estão feridos na guerra. Essa linguagem que ele usa aqui, os feridos de guerra, os soldados feridos deixados para morrer no campo de batalha, esquecido. E infelizmente, às vezes, a dor, o sofrimento pode nublar na nossa mente, ao ponto de nós esquecermos as providências de Deus. Porque com certeza, Emã, embora tenha passado por esse momento longo de dor e sofrimento, Deus havia sido providente na vida dele, mas ele não consegue enxergar. Ele não consegue perceber a boa mão de Deus. Ele não consegue, porque o sofrimento está como uma nuvem negra tapando, impedindo de enxergar isso. E ele se sente só. Ele se sente sozinho. Ele se sente abandonado. E agora, Emã, a partir do verso 6 ao verso 9, ele vai nos trazer uma grande lição. Ele vai entender, assim como os judeus entendiam, assim como nós entendemos, que Deus
ainda que possa, de acordo com a irmã, estar distante dele, Deus não estava, é óbvio, ele sabia que era o próprio Deus que havia causado isso dele. Ele diz isso a partir do verso 6, repare: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Verso 8: apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso, o sentimento de estar preso, né? Não me vejo sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Olha, Emã, ele reconhece que aquela situação que ele está passando não é por acaso. Aquele sentimento de solidão, aquela dor, aquela angústia da alma, não é por acaso. É o próprio Deus que está causando aquilo na vida de Emã. Muitas vezes nós, eu digo ignorantemente, nós acusamos o diabo de ser o causador de todos os males na nossa vida. Isso não é verdade, meus irmãos, não é verdade. Ainda que Deus, como fez com Jó, possa permitir o diabo de fazer a sua vontade, por trás está sempre a vontade de Deus. Lutero dizia, e é verdade, que o diabo é o diabo de Deus, como um cão feroz que é controlado pelo próprio Deus, que o controla até em suas maldades, até em causar dor e sofrimento na vida dos seus. E Emã sabia disso, meus irmãos. Entenda que quando estamos passando por tribulação, por sofrimento, por angústias da alma, não é por acaso. E ainda que possa ser uma ação maligna em nossas vidas, é porque Deus quer. É Deus utilizando o diabo como instrumento seu para cumprir os seus propósitos. E Emã sabia disso. Emã entendia que Deus é soberano. É Deus que controla todas as coisas. Não há nada que aconteça na minha e na sua vida, ainda que doa, ainda que faça a gente sofrer, ainda que faça a gente ter esses sentimentos que Emã tem, de solidão, de achar que Deus abandonou, que Deus largou para morrer, como um soldado ferido. Não ache, não pense que não é Deus que está por trás, porque é Deus sim. É Deus que está por trás. Todas as vezes que nós sorrimos, é Deus que está por trás. Todas as vezes que desce uma lágrima no nosso rosto, é Deus que está por trás. Não elimine Deus da equação. Em tudo Deus está envolvido em nossas vidas, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. E a mãe reconhece isso. Eu sei que é tu, Senhor. Eu sei que é tu. Eu sei tanto que é o Senhor que tem me afligido desta forma, que é ao Senhor que eu oro, é ao Senhor que eu peço, porque eu sei que é o Senhor que pode mudar isso, porque é o Senhor que está envolvido. Ele diz no verso 9: os meus olhos desfalecem de aflição, e dia após dia venho clamando a ti, Senhor. Ou seja, ele entende que é o Senhor que está por trás de toda aquela aflição cometida contra a sua alma, e por isso ele diz: eu clamo a tu, Senhor. Muda a minha história, muda a minha vida, transforma, porque eu sei que é o Senhor. É o Senhor que tem me afligido. Ele fala aqui inclusive de ira. É o Senhor que pesa sobre mim a tua ira. É o Senhor que vem com tuas ondas e me abates. No verso 7 ele diz: é o Senhor, meus irmãos. É o Senhor. Sempre é o Senhor. Sempre é o Senhor. Não acuse as pessoas erradas. Ainda que possa ser o inimigo das nossas almas, é Deus que está por trás. É Deus nos tratando. E a gente vai ver o que é que Deus queria com Emã. No verso 10 ao verso 12, ele faz algumas perguntas ao Senhor. Diante da sua aflição, ele começa a argumentar com Deus. Ele começa a fazer perguntas, a abrir seu coração cada vez mais. Porque na verdade o que Emã estava preocupada aqui era com a glória de Deus. Ele diz, verso 10: mostrarás tu prodígio aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento?
que a mãe estava fazendo era simplesmente assim: Deus, eu quero glorificar o teu nome, Senhor, mas o que é que o Senhor ganha se eu morrer? Se eu morrer, quem é que vai louvar o teu nome? Quem é que vai glorificar o teu nome? Quem é que vai honrar o Senhor? Então ele está argumentando com Deus: Deus, não me deixa morrer, eu valho muito mais vivo do que morto para ti. Então é essa argumentação. Mãe, não estar aqui, alguns querem até defender à luz desse texto, uma aniquilação da alma, de que quando a gente morre, Deus destrói a nossa alma. Isso não é verdade, né? Porque a mãe está falando aqui na perspectiva dos vivos. Ele está dizendo: Deus, tu não ganha nada se eu morrer, né? Tu não ganha nada. Acaso você será referida a sua bondade na sepultura? Ou seja, se eu morrer, ninguém vai falar das suas bondades. É nesse contexto dizendo: Deus, me deixa viver, me deixa para que eu possa louvar, falar das tuas bondades, falar da tua fidelidade. Então ele começa a argumentar com o Senhor. Isso não é pecado, não é pecado. Ele diz: Senhor, minha morte não tem lógica, Senhor, deixa eu viver. Claro que de alguma forma ele é um pouco pretencioso aqui, por achar que sabe o que é melhor para si, né? Mas é um momento de desespero que ele está querendo negociar de alguma forma com Deus, chantagear emocionalmente a Deus como se fosse possível. Mas ele está rasgando o seu coração: Deus, não me leve para a cova, eu ainda tenho muito a dar para o Senhor em vida. Então é mais ou menos isso, é mais ou menos esse argumento que Emã traz aqui. E do verso 13 ao 18 ele volta a repetir o seu clamor, a falar de suas angústias, a falar de suas lamentações. Ele diz no verso 13: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa, ou seja, antes de amanhecer o dia, diante de ti já vai a minha oração. E aí ele pergunta: por que rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam com água de contínuo, a um tempo me circundam. Alguém que está sendo a sensação de afogamento, né? As águas rodeando, se sentindo afogado, apertado, oprimido. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas, sentimento de solidão, de abandono. Olha, o salmo termina assim: esse homem se rasgando, a gente não sabe o fim dele, não sabe o que aconteceu, mas nesse momento da vida dele, ele está clamando a Deus dia e noite. Ele está dizendo: Deus, venha ao meu socorro, Deus. Tu não vê o que eu estou passando, tu não vê a minha angústia, tu não vê as minhas lágrimas, tu não vê o meu sentimento de solidão. Parece que o Senhor me abandonou. Inclina, Senhor, os ouvidos para me ouvir. Parece que tu não me ouves. E o salmo termina assim, com esse sentimento de solidão, de desprezo de Deus na vida de Emã. De fato, aquilo que eu falei é verdade. É um salmo que ele começa com desespero e termina com desespero. Ele começa com angústia e termina com angústia. Ele começa sem esperança e termina sem esperança. E aí, o que é que nós podemos aprender com esse salmo tão triste, tão angustiante, né? Tão angustiante. Podemos aprender muitas lições. Primeira lição: mesmo os mais santos e fiéis podem passar por angústias e sofrimentos. Emã era um homem santo, era um homem fiel, era um homem temente a Deus, mas isso não eliminou o sofrimento em sua vida. Não criemos expectativas erradas sobre Deus. Aquilo que eu falei já no início, não criemos, meus irmãos. Nós podemos passar por angústias, nós podemos passar por tribulação. Nós, na verdade, passamos, nós nem podemos, nós devemos. Angústia, tribulação, sofrimento faz parte da vida. É certo que alguns sofrerão muito mais que outros, e aí isso está nos mistérios de Deus, de que alguns sofram mais. Mas a verdade é que sofrimento é real na nossa vida. Cada um tem os seus sofrimentos, as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, as suas angústias, as suas dúvidas. Olhemos para os primeiros cristãos, olhemos para aqueles que, quando declararam a fé em Cristo Jesus, muitos deles foram queimados vivos. Muitos deles foram jogados às feras para serem estraçalhados vivos. Não porque eram criminosos,
mas porque professaram a fé em Cristo num ambiente, num mundo em que isso era crime. Olha para os cristãos atualmente, em 53 países, atualmente, hoje no mundo, é proibido ser cristão. E homens e mulheres piedosas, para cultuar a Deus, tem que fazer isso em cavernas, tem que fazer isso em cemitérios, em florestas, em lugares escondidos, porque se forem descobertos serão mortos, simplesmente por confessarem a Cristo. Então, homens e mulheres piedosos podem sim sofrer, podem sim morrer por causa de Cristo. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 36 e 39, o escritor diz o seguinte: outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões, foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido um bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Desde que a igreja de Cristo existe, homens e mulheres piedosas foram mortos. Não porque lhes faltou fé, como alguns querem dizer por aí. Você só sofre porque lhe falta fé. Mentira! Eles sofreram e não alcançaram a promessa justamente por causa da sua fé. Justamente a fé nos levou a sofrer, porque a fé cristã nos chamava a pegar a nossa cruz, a negar a nós mesmos, a assumir a condição de morte, de sofrimento. Sofrimento é uma realidade em nossas vidas. A grande questão é como nós lidamos com ele. Como nós lidamos com ele. Quem aqui é louco de dizer que estes homens que morreram no início da igreja, Paulo foi muitas vezes preso, açoitado, esbofeteado, e morreu por causa da sua fé? Foi porque não lhe tinha fé. Quem é louco de dizer isso? Sofreu porque não tinha fé. E esses que morrem hoje em vários países, como eu já falei, será que é porque não tem fé? Essa é uma teologia, meus irmãos, danosa, diabólica, que tenta nos vender um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. O crente pode sim sofrer derrotas na vida. O crente não só ganhará, não só vencerá batalhas, nós seremos derrotados, nós sofreremos, nós seremos muitas vezes talvez até humilhados por causa do evangelho. Por causa do evangelho. Então a primeira lição que esse salmo nos ensina é que um homem de Deus e uma mulher de Deus pode sofrer nessa vida. Segunda lição: no meio do sofrimento, Deus pode usar o sofrimento para que a nossa fé floresça, para que a nossa fé se fortaleça. Esse homem podia ter duvidado de Deus, esse homem podia ter desacreditado de Deus, mas não, todo dia ele orava a Deus, mesmo diante da sua dor, do seu sofrimento, ele não esquecia de clamar a Deus. Ele não perdeu a fé em nenhum momento. Pelo contrário, ele inicia o salmo chamando Deus de Deus da minha salvação. Isso é uma declaração de fé. O Senhor é o Deus. Eu clamo a Deus, ao Yahvé, ao Senhor, o Deus da aliança, que é o Deus da minha salvação. Então, mesmo que nós soframos, meus irmãos, o sofrimento jamais deve nos servir para abandonar a nossa fé. Pelo contrário, Deus pode usar o sofrimento para fortalecer a nossa fé, para provar a nossa fé. Isso é possível na minha e na sua vida, porque a fé é um dom dele, é algo que vem dele. Como tal, ele vai querer que essa fé se desenvolva, amadureça, e ela amadurece em meio aos sofrimentos, em meio a sofrimentos, como um ourives que queima o ouro para tirar as suas impurezas. Deus pode usar o sofrimento, e quando ele usa o sofrimento em mim, na minha e na sua vida, não é como um coveiro para nos sepultar, mas é como um professor para nos ensinar. É assim que Deus usa o sofrimento em nossas vidas. O sofrimento jamais deve servir para nos distanciar de Deus. Pelo contrário, Ele pode muitas vezes usar o sofrimento para que a gente, por meio do sofrimento, venha até Ele, se aproxime dEle, se sinta dependente dEle. Porque no sofrimento estamos mais vulneráveis. E aí é onde Deus quer nos tratar. Ele nos quebra para nos fazer um jarro novo. O sofrimento ele pode nos usar para nos tratar. Isso é possível. Isso é possível.
E Ele pode fazer isso na minha e na sua vida. Não despreze o sofrimento que vem na sua vida. Não despreze. Não desconsidere. Mas entenda que é Deus trabalhando na sua vida, para que você tenha um relacionamento mais íntimo com Ele, para que sua fé se fortaleça, para que você entenda que você é menor do que Deus, e que você precisa de um Deus, e só assim você vai se direcionar para Ele, vai clamar a Ele, vai orar a Ele. O período de sofrimento, mais uma lição em nossas vidas, o Salmo nos ensina, é que o período de sofrimento na minha e na sua vida pode durar um pouco, ou uma vida toda. Mas, ainda que dure uma vida toda, só vai durar esta vida. Glória a Deus por isso. Ainda que o sofrimento, porque a mãe diz, desde moço eu tenho sofrido, Senhor. Desde moço. Então era algo que o acompanhava por muito tempo. Aquele sofrimento estava acompanhando esse homem por muito tempo. E é possível que Deus, em sua soberana vontade, possa desejar, sim, desejar, que a gente sofra por um longo período de tempo, para cumprir os seus propósitos na minha e na sua vida. Mas antes que isso aconteça na minha e na sua vida, lembre que o sofrimento só vai durar esta vida, somente esta vida, porque um dia Ele vai apanhar todas as nossas lágrimas nas palmas de sua mão. Um dia não haverá mais sofrimento, um dia não haverá mais dor, um dia não haverá mais tristeza, aflição, angústia, sentimento de solidão, porque estaremos face a face com o nosso Salvador. Ainda que dure a vida inteira, será passageiro, será por enquanto. E muitas vezes, meus irmãos, nós, claro, que com boa vontade, a gente às vezes leva, e é normal, diante de alguém que está sofrendo, muitas vezes a gente diz, depois da tempestade vem a bonança, se tudo dá certo no final, se não deu certo ainda porque não chegou no final. A gente costuma dizer isso, né? Não se preocupa não, vai dar tudo certo, vai melhorar. Aí a gente usa até inclusive o Salmos 30, né? No verso 5, parte B, que diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã, né? Mas, meus irmãos, pode ser que não. Ainda que a gente possa dizer isso, e é salutar, podemos dizer, porque é uma forma de trazer esperança no coração de outra pessoa, mas pode ser que não. Pode ser que você tenha que morrer com este câncer. Pode ser que você tenha que morrer com essa doença, que você tenha que sofrer e passar uma vida de sofrimento até morrer sofrendo. Pode ser. Pode ser que esteja dentro dos desígnios de Deus. O que não pode acontecer é você perder a fé em Deus. É você achar que Deus está distante de você. É você achar que Deus lhe abandonou. É você não clamar a Deus. É você não orar a Deus. Isso não pode acontecer. Mas é possível sim que Deus permita isso na minha e na sua vida, meus irmãos. É possível sim. Eu sei que não é bom ouvir isso. Às vezes a gente não quer ouvir isso. Mas é possível sim. E eu não estou aqui para dizer aquilo que você quer ouvir, mas é que você precisa ouvir. E é possível. Porque a gente não cria expectativas erradas sobre Deus. De achar que Deus vai nos livrar do mal, nos livrar dos vales. Ele não vai, meus irmãos. Ele não vai, porque Ele não prometeu que ia nos livrar dos vales. Mas Ele prometeu sim, que estaria conosco em todos eles. Porque Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso Senhor, o nosso bom pastor. E Ele estará sim conosco, meus irmãos. Mas não eliminemos essa possibilidade. Pode ser sim, que seja vontade, desejo de Deus. E aí está nos desígnios e mistérios de Deus, que você tenha que sofrer mais do que seu vizinho. E aí é entre você e Deus. Mas com certeza, ainda que o sofrimento venha na minha e na sua vida, é para um bem. É para, como eu já falei, é para amadurecer a nossa fé. É para que a gente crie um relacionamento de intimidade com Deus, de dependência de Deus. Isso é possível sim, meus irmãos. É muito possível. É para que Deus nos faça entender que o céu não é aqui. O sofrimento ele tem essa capacidade de dar uma chacoalhada em nossas vidas, para que a gente saia um pouco da zona de conforto e entenda que o céu não é aqui. Porque muitas vezes a nossa vida está indo tão bem, que a gente se acostuma com essa vida e com esse mundo.
capaz até de achar que aqui está bom demais, capaz até de não desejar que Cristo volte. Demora mais um pouco, Senhor, porque está tão bom aqui. Então às vezes o sofrimento, ele dá uma chacoalhada na gente. É Deus gritando aos nossos ouvidos: você não é daqui, a sua casa final não é aqui, não é aqui. Não se acomode com este mundo, ou neste mundo, não se acomode. E o sofrimento faz isso em nossas vidas, faz isso, nos fazer entender que o céu não é aqui. Por fim, esse salmista nos ensina que diante do silêncio de Deus, é possível sim que Deus fique em silêncio por um longo período de tempo na minha e na sua vida. Isso é possível sim. E esse salmo nos ensina que mesmo diante do silêncio de Deus, nós não devemos parar de orar ao Senhor, de clamar a Ele. Mesmo diante do silêncio e do aparente abandono de Deus, porque na verdade é um aparente abandono, porque Ele não nos abandona. Os seus filhos Ele não abandona. Ele pode sim abandonar o ímpio, o pecador, aquele que não o conhece. Quando a gente cria uma expectativa errada, quando a gente acha que Deus Ele deve nos responder, nós podemos nos frustrar, porque Deus não tem nenhuma obrigação de nos responder. E às vezes Ele vai se manter em silêncio. E quando Ele se mantém em silêncio, nós não devemos virar as costas para Ele, mas nós devemos continuar, assim como Emã continuou, clamando a Ele, pedindo a Ele. Ele não esqueceu de que Deus estava no controle de todas as coisas, e que ele precisava clamar a Ele, porque somente Ele tinha o poder de tirá-lo daquela situação. Diante do silêncio de Deus, o que nós devemos fazer não é virar as costas para Deus, mas se virar para Deus, não de costas, mas de frente, olhando para Ele, continuando clamando, sem perder a nossa fé, mas confiantemente nele e somente nele. Porque Tiago diz no capítulo 1, verso 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sua fé, uma vez provada, produz perseverança. E Deus pode sim provar a nossa fé, mas que nós possamos fazer como Emã. Emã ele levou a sério o orar sem cessar, porque Emã de fato orou sem cessar. Emã orou sem cessar. Quando você estiver sofrendo, lembre de uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs: se Deus não poupou o seu próprio filho do sofrimento, porque Ele haveria de nos poupar? Por quê? Conforme lemos hoje no capítulo 52 de Isaías, Ele enviou o seu filho, homem de dores, que foi moído pelas nossas iniquidades, foi traspassado, foi castigado em nosso lugar, que se humilhou, se tornando homem, se humilhou, se tornando gente, para viver a minha vida e a sua vida, quando Deus poderia não fazer isso. Jesus fez, sofreu em nosso lugar, levou as nossas dores, levou os nossos castigos, levou sobre si as nossas iniquidades, homem de dores. Jesus é chamado pelo profeta Isaías como homem de dores. Quando você estiver sofrendo, lembre que Jesus sofreu muito mais por você. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, muito mais do que isso, Ele levou sobre si a ira, Ele recebeu a ira de Deus, a ira justa de Deus, que eu e você deveríamos receber. Jesus sofreu muito mais, angústias de morte. Jesus sofreu muito mais. Se Deus não poupou o seu Filho Jesus Cristo, por que haveria de nos poupar? Às vezes somos arrogantes demais, achar que Deus iria nos poupar de sofrer, quando Ele não poupou o seu próprio Filho. Poderia não ter passado pelo que Ele passou, mas Ele escolheu passar, ser humilhado, ser ultrajado, ter morrido a morte maldita na cruz, ter sido torturado, cuspido, traído, moído em nosso lugar. Ele sim sofreu algo que é inimaginável
inimaginável, é indescritível, porque nós jamais sofreremos. Porque aquele que está em Cristo Jesus jamais sofrerá naquilo que Cristo sofreu. Porque justamente Ele sofreu para que a gente não sofra. Mas aqueles que estão sem Cristo sofrerão. Sofrerão a justa ira de Deus sobre eles. Mas que nós possamos, em meio à dor, lembrar que a nossa dor é incomparável às dores de Cristo, às dores do homem de dor. Senhor Deus, ó Pai, nós sabemos que o sofrimento, Senhor, embora não seja desejável em nossas vidas, é algo que pode fazer parte delas, Pai. E que em meu sofrimento nós possamos nos lembrar de tudo que nós aprendemos hoje à noite. Que não duvidemos do Senhor, que a nossa fé possa se fortalecer, Senhor, que possamos nos aproximar de Ti, que possamos, ó Pai, criar uma intimidade maior, clamar ao Senhor, orar muito mais, ó Pai, porque Tu usas o sofrimento, Senhor, sempre para o nosso bem, embora possa doer, embora possa trazer angústia na alma, como trouxe para a vida de Enoque. Mas assim como ele, ó Pai, nós cremos, porque Tua palavra ensina que o Senhor é Deus soberano. O Senhor está por trás de todo o sofrimento cometido, ó Pai, em nossas vidas. Todo o sofrimento cometido, ó Pai, em cada vida aqui, em cada povo Teu, Senhor. Cada vida do Teu povo, Senhor. Nós sabemos que é o Senhor que está por trás. Por isso que nós clamamos a Ti, Senhor. Que em meu sofrimento nós possamos lembrar que homens piedosos podem sim sofrer. Mulheres piedosas podem sim sofrer, Senhor. Mas que jamais, Senhor, esqueçamos que o Senhor é soberano. Em meio ao silêncio do Senhor em nossas vidas, que possamos, ó Pai, nos aproximar de Ti, não virar as costas para Ti, mas nos ajoelharmos diante de Ti, Senhor, clamando ao Senhor, orando ao Senhor como Emmanuel orou, Senhor, sem perder a fé, sem perder a esperança, ó Pai, e sem perder sobre Ti, do Senhor, a nosso anseio pela eternidade, pelo dia em que, ó Pai, não haverá mais sofrimento em nossas vidas, pelo dia em que o Senhor enviar o Senhor Jesus Cristo estabelecer novos céus e nova terra, e assim as nossas lágrimas serão apanhadas nas palmas de Suas mãos, Senhor. Nós possamos ansiar essa vinda, ó Maranata, vem Senhor Jesus, ó Pai, que possamos lembrar do sofrimento de Cristo, o nosso, ainda que seja doloroso, ainda que seja muito, ainda que seja por um longo período nesta vida, não é comparável àquilo que o Filho de Deus sofreu em nosso lugar. Ó Pai, que isso possa trazer alento à nossa vida, possa trazer descanso para a nossa alma, porque no fim das contas não somos deste mundo, Senhor. Não fomos feitos, Senhor, para este mundo, mas para desfrutar da eterna presença do nosso Salvador, ó Pai, nos novos céus e na nova terra. E aí sim, um corpo transformado, glorificado, Senhor, haverá somente paz, haverá somente, Senhor, presença plena de Cristo, e aí sim podemos ser felizes para sempre. Somente neste dia poderemos ser felizes para sempre. Que possamos ansiar por este dia, em nome de Jesus. Amém.